Bom, esse é o áudio 3 da leitura do novo Código da Cultura dos nossos queridos amigos Sandro Magaldi e José Salib Neto. Código da Cultura, Vida ou Morte na Era Exponencial. Então eu fiz aqui a leitura, pulando coisas que eu acho que poderiam ser interessantes. Primeiro, da parte sobre o que ele está chamando aqui de mindset, o crescimento, o mindset em crescimento, growth mindset. E aí ele vai falar uma coisa interessante, citando obras de professora de psicologia da Universidade de Stanford, Carol Dweck, página 83, falando que existem dois tipos de pessoas: pessoas que estão abertas ao aprendizado e pessoas que estão fechadas ao aprendizado. E, por incrível que pareça, isso nos lembra um pouco a discussão do nosso amigo Taleb, que fala um pouco sobre isso também, e tem a ver também com o reforço aqui da escola, que a gente fala dos quietos e dos inquietos, e que todo o nosso público são os inquietos. Então, dentro da linha de leituras bimodais que nós procuramos, crítica, reforço e novidade, né? Espera aí. Apertei sem querer aqui o celular. Bom, então, essa parte aqui é interessante, né? Então ele percebe, né, a necessidade, fala em novos paradigmas de negócio, fala aqui da necessidade das empresas terem esse pensamento, trabalharem com pessoas com este pensamento do que a gente chama de inquieto, que ele está chamando de growth mindset, um mindset que quer o aprendizado. Então há um reforço aqui, pode-se trabalhar e dizer que quando a gente fala de inquietos, nós estamos falando aqui de growth mindset, segundo os nossos amigos Salib Magaldi, citando aqui a nossa amiga de Stanford, Carol Dweck, e também aparece no livro do Taleb. O que eu acho interessante, já na página 86, ele vai falar aqui de centralidade no cliente. E eu acho que isso aqui é bem interessante, porque vai nos mostrar em que ele diz que as empresas têm que trabalhar com a centralidade no cliente. E essa discussão da centralidade no cliente, e ele vai falar alguns exemplos aqui, ele trabalha com a ideia da centralidade no cliente, mas o Salib Magaldi, eles estão, né, dentro dos paradigmas que a gente trabalha, nos paradigmas pré-McLuhan, pré-Pierre Levy. Ele não enxerga, ele fala de avanços tecnológicos, né? Ele fala que a gente está vivendo nesse novo século avanços tecnológicos. Ele não fala da mídia, ele não enxerga a chegada da linguagem dos rastros e ele não enxerga a mudança de comando e controle. Então, a centralidade no cliente é um conceito que pode ser incorporado pela escola. Porque agora mesmo eu estava discutindo com o pessoal da educação, do grupo setorial, dizendo que o aprendizado 2.0 ele vai ser centrado no cliente. Quando você tem um problema, você precisa de uma referência externa para saber se você está indo na direção adequada ou não. Quem está do outro lado é o cliente. Não é mais um professor, você não procura mais um professor para você adquirir conhecimento. Você procura um conhecimento para ofertar a um cliente para melhorar a qualidade da sobrevivência da espécie. Então, eu acredito que todas essas revoluções civilizacionais, elas vão questionar organizações que se afastam do cliente em períodos de centralização,
Aumenta a população, centraliza, se afasta do cliente. Há uma revolução de mídia, sofistica o novo modelo de comando e controle, se aproxima do cliente na direção de você poder criar um ambiente mais sofisticado em que o cliente passa a ter voz. Só que eu queria chamar a atenção para a gente fazer uma reflexão, que é o seguinte: não é possível estabelecer um diálogo com o cliente quando a gente tem patamares exponenciais ou de tamanho como as organizações atuais. Tanto em todas as áreas. Quando você tem milhares ou milhões de clientes, você não pode conversar com esses clientes. E aí que vem a ideia da curadoria. O Uber não conversa com seus clientes. Ele dá poder aos clientes. Então, quando a gente fala de mindset de crescimento, eu posso incorporar a ideia do mindset de crescimento sem nenhum tipo de restrição. Sim, eu quero um mindset de crescimento, eu preciso desse mindset de crescimento porque eu preciso fazer uma mudança de paradigma. Eu preciso ter um aumento radical da taxa de inquietude no mercado. Eu preciso dos inquietos para promover as mudanças que a gente está querendo. São aquelas pessoas inconformadas. Mas quando a gente vai falar de centralidade no cliente, Salib e Magaldi estão vendendo que a centralidade no cliente é possível dentro do modelo de comando e controle que nós temos hoje. E eu digo, não é possível. Há um erro de diagnóstico. No que eles estão chamando de centralidade do cliente? Eles estão chamando de centralidade do cliente sem a mudança de paradigma necessária para entender que a nova centralidade do cliente é a uberização. E a uberização e talvez a blockchainização depois não conversam, não dialogam com o cliente na oralidade e na escrita. Elas dialogam, elas permitem que o cliente seja o centro a partir do momento que ela tira o gerente e deixa o cliente decidir no lugar do gerente. E aí a gente vê a limitação de Salib e Magaldi. Eles não têm um bom diagnóstico do que está acontecendo. E aí eles vão sugerir às organizações que elas têm que falar em centralidade no cliente. Aí você chega para uma Vivo, para uma Oi, vocês têm que centralizar no cliente. Mas como é que eles vão fazer isso? Como é que eles vão aumentar a capacidade das pessoas em conversar com o cliente? É impossível. E aí que está a crise. A crise da civilização 1.0 é a crise do modelo de comunicação e da linguagem de comunicação oral escrita que não é própria para resolver os problemas de 7 bilhões. A linguagem ficou obsoleta. O modelo de comando e controle ficou obsoleto. E a partir daí a gente precisa de uma nova linguagem, que é a linguagem dos rastros, que se aproxima das formigas, e um novo modelo de comando e controle. E aí você vê claramente a dificuldade que o mercado tem, que os autores que tentam atender ao mercado, em não perceber, em não fazer as mudanças de paradigmas para a gente poder entender que, sim, falamos de centralidade de cliente, só que a centralidade no cliente só é possível com a uberização, com a blockchainização, porque você deixa o cliente decidir nas plataformas. E é isso que é exponencial. E aí quando ele fala aqui, né, vida ou morte na era exponencial, a era exponencial, eu não sei se gosta desse termo era exponencial, né? O que é exponencial é o novo modelo de comando e controle. E a nova linguagem permite que a gente consiga qualidade na quantidade, quantidade na qualidade, porque a gente está usando uma nova linguagem. E a gente só consegue perceber que a espécie tem há uma obsolescência da linguagem e uma obsolescência do comando e controle, e sim, concordo com ele, há um movimento de centralização do cliente. Só que a gente está vendo um modelo de centralização do cliente, que é criando modelos uberizados. No outra forma, existe uma tentativa, mas vai se bater sempre num determinado limite, que é a crise da civilização 1.0.
É isso, o que vocês dizem? Bom, se você está achando interessante as leituras bimodais, me manda o zap 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Eu te digo como é que você pode entrar nas leituras bimodais, tá bom? Depois eu quero participar das leituras bimodais. E aí eu te digo, tá bom? Um grande abraço.